Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e converso com Miguel Setas, CEO da EDP Brasil, sobre startups e inovação. Miguel, hoje o mundo está sendo mudado, o mundo corporativo sobretudo, e o modo como a gente consome e interage com os produtos tem sido mudado pelas startups. O modo como a gente se locomove, o Uber está aí para mostrar como mudou, o modo como a gente se hospeda, o Airbnb mostrou como mudar, sendo empresas disruptivas. Isso acontece no mercado, no setor elétrico? Tem acontecido? Está acontecendo, Carlos. Neste momento que nós falamos, está uma revolução germinando neste setor. Como eu comentei já aqui na nossa entrevista, nós temos uma transformação tecnológica da chamada Indústria 4.0 invadindo o setor elétrico. Com todas aquelas tecnologias que nós vamos ouvindo noutros setores, inteligência artificial, redes inteligentes, big data, analytics, a parte toda de cidades sustentáveis. Toda essa revolução está chegando ao setor elétrico e muito por via das startups, de empresas novas, de empresas jovens que querem reinventar este setor. E essa é uma razão pela qual nós estamos muito próximos desse ecossistema. Vocês criaram, inclusive, um veículo de investimento, né? Corporate Venture, né? Que se chama, quando as empresas criam destinam parte do dinheiro de investimento para comprar startups, investir em startups. Como é que funciona esse braço da EDP? Quanto que vocês têm disponíveis aí para investir? Que empresas vocês estão olhando? Enfim, olha o quanto de perguntas que eu já te fiz numa só. Verdade, você enche-me perguntas. E eu vou tentar responder. Nós temos, como você mencionou, lançámos a chamada EDP Ventures, não é? Uhum. É o primeiro, no setor elétrico, o primeiro Corporate Venture Capital do setor elétrico. E tem um investimento de cerca de 30 milhões de reais para os próximos 3 anos, mais ou menos. O que é suficiente para este tipo de empresas que naturalmente levantam capital, geralmente com montantes muito menores. Nós estamos ainda fazendo as primeiras rondas de avaliação de startups. Obviamente que nos está ajudando muito uma incubadora que nós tínhamos, que é a EDP Starter, que era a incubadora também da EDP aqui no Brasil, que peguem nestas empresas e lhes dá escala, lhes dá vida, não é? Acelera, portanto, né? Acelera, não é? Portanto, a palavra é essa mesmo. Nós hoje temos essa EDP Starter acelerando empresas e depois temos uma EDP Ventures que, em algumas delas, vai poder investir, vai poder tomar uma participação. Não necessariamente em todas que estão sendo aceleradas. Isso, não necessariamente em todas. Portanto, nós estamos fazendo essa avaliação e algumas em que vamos investir não são necessariamente as que vêm da EDP Starter, não é? Portanto, estamos fazendo essa avaliação com o mercado como um todo. Onde fica essa incubadora? Aqui em São Paulo. E são quantas startups dentro dessa incubadora? Por enquanto, nós temos várias rondas, não é? Portanto, agora estão cerca de 4, 5 startups que estão sendo incubadas. Startups, em particular, a última que foi, digamos, a vencedora de um processo interno e que vai ser, nós vamos facultar uma ida a Portugal, ao chamado Web Summit, que é o grande evento mundial de empresas ligadas à web e digitais, e vamos levar também esta empresa numa missão à China para poder estar durante alguns dias na China fazendo uma imersão no mercado chinês, no fundo para lhe poder abrir um pouco a perspectiva de novos mercados. Mas estava comentando, essa empresa chama-se Forvance e é uma empresa que combina inteligência artificial com detecção remota. E, portanto, você imagine, Carlos, é um drone que sobrevoa toda a nossa rede de distribuição. Esse drone captura imagens da rede e com uma inteligência artificial consegue identificar os locais da rede onde nós temos necessidade de fazer manutenção, por exemplo, onde há locais de maior necessidade de intervenção, onde podemos ter algum risco potencial até de alguma quebra do serviço. E, portanto, é uma reinvenção completa daquilo que era um modelo tradicional, que é você pegar num carro, seguir a linha com um muito termógrafo. Mais demorado. Muito mais demorado. Você hoje tem duas tecnologias numa só, que é os drones, que facilitam a mobilidade, e a inteligência artificial,
que acelera o processo de análise e o processo de tomada de decisão. E, portanto, é um exemplo concreto da forma como nós estamos avançando. Vocês já investiram nessa startup? Essa empresa saiu agora vencedora da EDP Starter e está no radar da EDP Ventures. Essa empresa é uma das que, naturalmente, nós estamos monitorando no nosso Corporate Venture Capital. E empresas de quais outras áreas vocês estão de olho? Na área elétrica, mas especificamente para fazer o quê? Nós temos, naturalmente, um foco em empresas que nos podem ajudar a mudar também o nosso negócio. Trazer eficiência, Trazer eficiência para o negócio. E, portanto, empresas que têm foco em, por exemplo, na área do veículo elétrico, mobilidade elétrica. Temos empresas que estão hoje fazendo gestão otimizada de baterias elétricas. Temos empresas que estão fazendo gestão daqueles mecanismos de car sharing, não é? De partilha de veículo elétrico. Temos empresas que estão ligadas à área de realidade virtual, por exemplo, com sistemas que permitem usar até no treinamento de eletricistas. Você imagina o que é um eletricista que chega à empresa e que pode ter um sistema de realidade virtual que o ajuda a aprender o negócio, não é? Ou seja, em que ele pode, sem risco de vida, ele pode aprender digamos, com os novos sistemas multimídia, sistemas de realidade aumentada, de uma maneira muito mais fácil, muito mais lúdica, muito mais efetiva. Portanto, há um mundo de coisas que está acontecendo neste momento e no qual nós estamos muito atentos. Aliás, você falou de melhoria de processos internos, de mais eficiência. A EDP, eu dei uma estudada um pouco na EDP e vi que vocês usam robôs internos com inteligência artificial. Eu queria que você me explicasse um pouco como é que funcionam esses robôs, no que eles melhoram os processos. Te confesso que eu não entendi muito, eu queria que você me explicasse como é que é. Essa é uma área que nós temos muito orgulho de estar investindo nessa frente. E o objetivo é o seguinte, Carlos, é identificar as atividades que são repetitivas na empresa e colocar essas atividades sendo realizadas por software. Ou seja, nós chamamos robôs, não é? Na prática não são humanoides, são peças de software que são com inteligência artificial que são estruturadas para fazer aquela atividade. E você permite às pessoas que estavam fazendo essas atividades repetitivas focá-las em atividades de análise crítica, atividades criativas, atividades com muito mais valor acrescentado do que estar constantemente fazendo uma repetição de uma atividade totalmente standard. Que atividades são? Vou dar um exemplo simples. Conciliação bancária, não é? Conciliação bancária é aquela atividade que nós fazemos quando recebemos os extratos do banco, os balanços bancários, as transações feitas no último dia e vemos se a informação está consistente, não é? Essa atividade era uma atividade que era feita pelas pessoas na EDP quando chegavam, as pessoas da área financeira, quando chegavam de manhã à empresa. Recebem os extratos do banco, recebem a lista das transações, cruzam a informação e veem se ela está certa. Hoje, às 2 da manhã, essa informação é mandada pelo banco, o robô processa essa informação durante a noite e quando as pessoas chegam ao escritório, essa informação está tratada. A única coisa que tem que fazer é ver se há alguma não conformidade, algum erro e eventualmente corrigir esse erro. Quanto tempo vocês ganham com isso? 80% de redução de tempo. Esses processos todos vocês ganharam 80%? Nos primeiros robôs que nós investimos, e esse foi um deles, reduzimos em 80% o tempo de realização das atividades. Isso há quanto tempo vocês têm usado? Há um ano e meio. Portanto, esse projeto é um projeto que ganhou massa crítica em 2017, em que lançámos o primeiro robô. Hoje já temos cerca de 80 robôs funcionando na empresa e o objetivo de chegar ao final do ano com 120 robôs instalados. Quanto rendeu já em economia para a empresa isso? Essa economia ainda é, digamos, moderada. Estamos falando de alguns milhões de reais de economia, 3 a 5 milhões de reais de economia, para pôr um número assim redondo. Acima de tudo, reduz horas extra, porque as pessoas escusam de estar fazendo mais tempo do que é necessário, reduz ineficiência, aumenta a assertividade, ou seja, você imagina numa atividade repetitiva dessas, a probabilidade de um ser humano se enganar, não é? Porque passa o dia fazendo a mesma atividade, portanto a probabilidade de erro é muito maior. Mas matou o emprego de algumas pessoas? De maneira nenhuma. E essa é que é a parte interessante, Carlos, é que nós neste momento estamos criando novos empregos com novas profissões. Os analistas de robô, os auditores de robô,
os gerenciadores de sistemas robóticos, portanto, criou toda uma nova atividade dentro da empresa. Criámos em São Paulo o primeiro centro de excelência de robotização dentro do Grupo EDP e também no Brasil, que nós conheçamos, e, portanto, criámos empregos ligados a estas novas tecnologias. Tá. Então a gente vai falar mais sobre isso porque você precisa qualificar mais o seu funcionário para trabalhar com essas novas tecnologias. No próximo bloco você me explica, tá bom? Explico. E no próximo bloco falaremos sobre carreira e liderança.